E aí, pessoal, esse é o primeiro episódio do Politicagem Podcast, um podcast que eu estou estreando aqui com a presença do Manuel Rocha, ex-prefeito de Coribe, que nos faz essa honra e o prazer ter aqui conosco, Manuel. Para quem não acompanha podcast, podcast é um programa tipo entrevista, bate-papo, que geralmente dura mais de 1 hora, tem uma extensão grande, e que as pessoas vão falando vários temas, não tem uma pauta bem definida, a maioria dos podcasts não são assim. O nosso tem um viés para a política, obviamente, como o nome do podcast já diz, e que eu, por exemplo, uso muito quando vou lavar a louça, fazer algumas tarefas domésticas, eu ponho um podcast para escutar, porque daí passa 1 hora e meia tranquilo, você nem percebe. Você tem o costume de escutar podcast também? Quando eu estou fazendo academia, correndo, eu boto o fone, e geralmente também sobre assunto político. Gosto muito desse formato. É muito bom. Vamos começar falando dos nossos patrocinadores, que nesse momento só tem um patrocinador. Se você tiver interesse de nos patrocinar, seja muito bem-vindo, entre em contato conosco. Por agora, o único patrocinador que nós temos é a Ágora Pesquisa e Consultoria Política, que, no caso, é a minha empresa de pesquisa e consultoria. Nós já fizemos, nessas últimas eleições de 2020, pesquisa em 7 estados, registramos pesquisa em 4 estados, fazemos pesquisa por telefone automatizada, presencial, por telefone também com entrevistadores e por WhatsApp também, que é uma tecnologia nova que a gente está desenvolvendo, inclusive. E é isso. Prefeito, eu queria começar contigo perguntando logo de cara o que eu tenho escutado muito aqui em Santa Maria, que é o seguinte: as pessoas, uns falam que o senhor é candidato a deputado federal, outros falam que o senhor vai ser candidato a deputado estadual, na parceria com o seu pai, outros falam que o senhor não vai ser candidato a deputado. E essa é a pergunta que eu já quero fazer de cara. Vai ser candidato a deputado, estadual ou federal? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar, Marlos, você, gostaria de agradecer o convite para estar aqui nesse bate-papo, parabenizar pelo formato do programa Politicagem Podcast, uma forma de se transmitir conhecimentos e debater assuntos importantes da política municipal, estadual e local, e dizer que estou muito honrado de estar aqui com você nesse momento. Marlos, ninguém é candidato de si mesmo, né? A candidatura se constrói. Evidentemente que eu venho de uma família política, iniciei muito jovem na política, com 28 anos de idade, em 2012, me candidatando a prefeito de Coribe, fui reeleito. Modéstia à parte, o trabalho que eu fiz no município de Coribe deu uma visibilidade muito grande ao meu nome aqui na região, e através das redes sociais a gente conseguiu aumentar o alcance dessa visibilidade. Então, isso, né, se estimulou a, naturalmente, após período de prefeitura, esse objetivo maior de ser uma candidata a deputado, mas ainda hoje eu não sou candidato, né? Como eu falei, a candidatura ela se constrói, tenho rodado muito, né, vários municípios aqui da região, onde principalmente o deputado Zé Rocha tem a atuação política, e essa definição vai ficar realmente para 2022, no início do ano. Mas, se você perguntar, você quer ser deputado, se candidatar novamente? Sim. Não é porque realmente eu gosto de política, é uma atividade que eu me identifiquei muito, não dependo da política para sobreviver, né? Eu sou advogado, trabalhei no Tribunal de Justiça, sou empresário, mas realmente é uma coisa que vem de família, de sangue. Eu cresci vendo isso dentro de casa e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, pretendo, mas hoje eu não sou candidato a essa definição, vou ficar para o início do ano que vem. E achando que ia dar um furo aqui nesse podcast, porque todo mundo tem certeza. Não, é federal com certeza. Não, é estadual, Zé Rocha vai sair para federal. Não, é federal porque Zé Rocha vai para o TCU. Inclusive, tem rolado muito essa conversa aqui, que Zé Rocha vai para o TCU. Existe isso mesmo? Não, acho que eu não tenho nem mais idade, né? Porque para você ir para o tribunal, você tem que ter até 70 anos de idade, se aposenta hoje com 75, ele já tem 72. Então é só fuxico mesmo do povo. Então. Mas você falou que você é empresário. Você é empresário de quê? Eu tenho empresa de moto lá no município de Jiquié, né? Sociedade, empresa da Bahia Sol, Honda. A gente vende moto Honda em mais de 20 municípios da região. Sou advogado de formação, mas nunca exerci a advocacia. Alguns meses depois de formado, recebi o convite para trabalhar no Tribunal de Justiça. E aí eu trabalhei lá por 2 anos e meio, assessorando o desembargador Clésio Rosa. Inclusive, ele já faleceu.
E quando surgiu o convite, inclusive, para eu ser candidato a prefeito, eu trabalhava no Tribunal de Justiça, né? Eu pedi minha exoneração no Tribunal de Justiça para vir ser candidato a prefeito do município de Coribe, e desde então eu me afastei do dia a dia da empresa, né? Que eu conciliava com essa função lá no Tribunal de Justiça, e me dediquei, nesses últimos 8 anos, exclusivamente à atividade política no município de Coribe. Você foi eleito prefeito de Coribe com quantos anos, mais 28 anos. 28. Eu fui eleito com 28 e assumi com 29. Na época, eu fui, salvo engano, o terceiro prefeito mais jovem daquela legislatura, né? Tinha um prefeito que foi eleito com 22 anos, mas, na verdade, ele foi... Do Brasil todo ou da Bahia? Não, da Bahia, né? Da Bahia, porque ele foi candidato de última hora. O pai era candidato, aí... A candidatura caiu, naquela questão de substituição de última hora, ele foi candidato, foi de Buninal, prefeito de Buninal. E aí ele foi eleito, né? Mas, na verdade, o candidato era o pai. E tinha uma outra candidata, Miriam, esqueci agora a cidade, que era mais nova que eu. E naquela legislatura eu fui o terceiro mais jovem da Bahia. Né? Rapaz, maravilha. E assim, eu imagino que para você é mais fácil, porque você já tinha nascido ali no meio político, enfim, com seu pai deputado, você já conhecendo muitos prefeitos, mas não deixa de ser um choque, né? Não, na verdade, Marlos, é uma realidade diferente, né? Porque, assim, minha vida foi toda construída em Salvador. Né? Minha família é de Coribe, sempre vinha aqui na região, desde muito pequeno, mas vinha em época de férias, né? Final de ano, no meio de ano, né? Estudei, depois fui para Brasília, estudei em Brasília, fiz faculdade, então, né? Minha vida sempre foi em Salvador, Brasília. E eu vinha na região em férias. Então, assim, eu não convivia a vida do interior. A gente vinha a passeio na época boa, para festa, para São João, final de ano. E realmente eu fui conhecer a realidade da nossa região, e especificamente a realidade fundo do município de Coribe, em 2012, né, quando eu me mudei para cá em definitivo, para poder iniciar essa jornada. Então, foi um aprendizado de vida muito grande. Né? Eu sempre falo isso nos meus pronunciamentos. Eu faço parte aí da 0,1% da população que, graças a Deus, né, eu sou um privilegiado, tive a oportunidade de nascer numa família que me deu condição de estudar, me deu condição de ter bens materiais, ter uma formação que a grande parte da população brasileira não tem. Então, na gíria popular, nasci em berço de ouro. E aí me deparei com uma realidade totalmente diferente em Coribe, né, onde eu conhecia a pobreza absoluta que eu só via em filme, na televisão, em jornal. Então, entrava na casa, na campanha na zona rural, pessoas que, né, não tinham o que comer, não tinham direito a 3 refeições por dia, né, tinha direito a 1 refeição, pessoa que não tinha acesso à água, não tinha acesso à energia elétrica. Então, isso foi um choque de realidade muito grande, né, porque eu saí daquela redoma, né, de menino de capital, que sempre teve tudo à sua disposição, para uma realidade, como eu falei, diferente da minha. Então, eu cresci muito, eu sempre falo isso, eu cresci muito como pessoa, né, e foi uma experiência de vida muito bacana, que eu vou levar para mim, evidentemente, e vou passar para os meus filhos, quando eu tiver essa experiência, essa realidade, esse crescimento que eu tive. E como político também, porque eu tive essa oportunidade de não acabar, né, ninguém faz 100%, mas de combater esses problemas que eu encontrei lá em Coribe, da falta d'água, da falta de energia elétrica, né, de famílias carentes passando fome. Então, isso foi provado durante a minha gestão. Né? Graças a Deus, eu tive um mandato muito bem avaliado, fui reeleito com mais de quase 72% dos votos válidos do município, fiz meu sucessor. E é isso, né? Foi uma experiência muito boa e me orgulho muito de ter tido essa oportunidade. E o que o senhor assim acredita essa quase unanimidade, não unanimidade, né, mas enfim, essa esmagadora maioria que o senhor teve na votação em Coribe? Qual foi seu carisma, foi sua habilidade política? Veja bem, foi o bem que você fez à população? Foi o povo, ele é muito carente de um político que tem essa proximidade, né, que acolha, que abrace. E não só em Coribe, mas em quase a totalidade dos municípios, pelo menos do que eu conheço, né? Os gestores, eles têm um jeito de fazer política assim, que acha que levando o benefício à obra, está fazendo o dever dele como prefeito, como gestor. E eu fiz uma política de forma diferenciada em Coribe. Né? Eu ia para casa, visitava, tomava um café, ia jantar. Né? Eu me tornei, e eu falo isso lá também, amigo. Né? Não era aquela relação
prefeito eleitor, prefeito cidadão. Eu construí a amizade. Né? Evidentemente que a gente a amizade não se compra, né? A amizade não se cria de uma hora para outra. Né? Isso aí foi construído ao longo desses 8 anos que eu tive a oportunidade de estar lá. Evidentemente que o trabalho que eu fiz também me credenciou a ter uma popularidade grande. Quando eu assumi a prefeitura de Coribe, veja que nenhum cidadão coribense tinha acesso à água tratada, nenhum, zero. Né? A sede, os distritos, povoados, bebiam água bruta. Né? Em época de chuva, a água chegava amarela na torneira, e assim que isso, né, tem uma consequência grave de número de doenças, né, que geravam, principalmente na época de chuva, vários atendimentos nas unidades de saúde e no hospital. E com o apoio do governo do Estado, do governo federal, com o apoio do deputado Zé Rocha, que tornou a minha administração muito mais fácil, a gente conseguiu levar água tratada para Coribe, para o Ranchinho. Começamos a obra lá na Colônia do Formoso, que o prefeito Dr. Murilo está dando continuidade, e tem uma previsão de levar para o Descoberto e fechando 100% da sede dos distritos. Então, né, fora isso, várias diversas benefícios que me ajudaram, me credenciaram. Mas, assim, Manuel, qual o diferencial seu dos outros prefeitos e dos outros políticos que você conhece? Realmente essa relação humana, né, de ir na casa, de conversar, de parar, de saber dar um não, porque político tem que dizer sim, também tem que dizer não. Não é porque ser prefeito você vai dizer sim para todo mundo, mas é saber dizer o não. Né? Você tem que explicar, né? E isso aí, basicamente, a forma, né, de tratar o cidadão. Acho que você poderia dar aula para um bocado de prefeito que eu conheço aí, viu? Mas o que você falou é interessante. Óbvio que não é só isso, né? Tem vários outros fatores, mas porque assim, eu também nasci na família política, meu pai era prefeito, eu estudei ciência política, então, quando eu me formei, meu primeiro trabalho foi na eleição, em 2012, enfim, numa cidade lá próxima de Salvador, e, naturalmente, também a gente é curioso. Então, eu sempre, quando eu vejo um político, principalmente aquele que foi eleito sem dinheiro, eu falo assim, esse cara não tem dinheiro, ele não é um representante de classe, sabe, de sindicato, nem nada. Ele, enfim, ele é alguém que resolveu ser candidato e foi eleito. Aí, quando isso acontece, eu tenho uma curiosidade de saber os detalhes do que foi que ele fez. E 100% dos casos, é claro que tem umas particularidades, né, que diferenciam, mas em 100% dos casos, a característica dessa pessoa que, sem dinheiro, sem nada, do nada resolveu ser candidato, foi isso. Ele ia de casa em casa. Eu lembro de um vereador mesmo em Canápolis, que ele falou o seguinte, que ele foi em 100% das casas de Canápolis. Tudo bem que Canápolis também é pequeno, mas ele não tinha nenhum apelo eleitoral. Ele foi em 100% das casas, e acabou que assim ele conquistou o voto. Enfim, qualquer lugar que eu vou, é exatamente isso. Eu falei com o maior número de gente que eu consegui. Fui na casa do maior número de gente que consegui, quando a cidade é um pouco maior, não tem essa disponibilidade. Euris Ribeiro, que inclusive vai ser o nosso próximo entrevistado, isso é uma característica dele, igualzinha a sua, de realmente frequentar a casa das pessoas, de ir de encontro às pessoas, de estar presente fisicamente. Óbvio que tem diferenças notáveis entre vocês dois, mas acho que é uma característica dos prefeitos ou políticos do interior que se repete, é isso, ele está presente fisicamente. Mas, sim, Manuel, mas tem um detalhezinho lá que me chamou a atenção quando você foi eleito prefeito, eu não sei precisar quanto tempo, você pode falar com maior precisão, que você praticamente uniu a oposição. Sobrou, se não me engano, só Dida, que foi candidato na sua reeleição, mas, tirando isso, os grandes nomes lá de Coribe, que já foram prefeitos, candidatos a prefeitos, que eram detetores de votos mesmo, praticamente todo mundo uniu contigo. E, na hora que isso aconteceu, eu fiquei até surpreso. Eu falei, rapaz, acabou a eleição lá, fecha a conta e passa a régua. Como você conseguiu isso? É claro que é muita negociação, mas dê mais detalhes do que for possível dar de detalhes. Veja bem, Marlon, você sabe que política do interior é Fla-Flu, Bahia e Vitória, são 2 grupos, nas cidades maiores 3 grupos, que ficam se dilacerando pelo poder. Né? Eles brigam, né? Às vezes partem para o ataque pessoal para se conquistar o poder. Coribe não é diferente disso. Né? Eu fui candidato fruto de uma briga política lá entre o ex-prefeito, o grupo do ex-prefeito Nino, que é meu primo, mas ocorreu um desentendimento e a partir do momento rachou o grupo, a partir do momento a gente se uniu ao grupo de Vazim e minha candidatura nasceu nessa disputa de poder. E no interior, quem ganha, geralmente o prefeito, o gestor, ele dá atenção aos seus, né? Aos seus amigos, seus aliados, aquele que votou em você. Quem não votou, não tem espaço, não tem atenção, não tem direito a nenhum acesso à prefeitura.
E eu, até também por não ter vivenciado essa briga política, já como eu falei, eu não morava em Coribe, eu morava em Salvador, eu fiz uma gestão diferenciada, né? Eu não marquei ninguém, ajudei a todos que eu podia, tratava de forma indistinta quem votou, quem não votou. Para você ver, apesar da campanha política ter sido uma política bem disputada e raivosa por conta dessa briga familiar que teve lá, ofensas em carro de som, em palanque. E eu nunca me esqueço que a mãe do atual prefeito, né, que foi o meu adversário, o doutor Murilo, era professora municipal. Me pediu uma licença-prêmio. Né? E licença-prêmio também, interior, geralmente, né, via de regra, o prefeito dá para quem é aliado, quem não é, o prefeito não dá. Então, me pediu, através, foi até intermédio do ex-prefeito de Cocos, doutor Alex, dei a licença-prêmio, né, o que vinha a mim que eu podia atender em relação à demanda do município, de estrada, de demandas no estado que eu podia levar, de cesta básica, de passagens para tratamento de saúde, enfim, as demandas que a gente atendia, que historicamente em Coribe só eram atendidas para aquele pessoal que tinha votado e era do lado do prefeito, eu atendi para a oposição, aqueles que não tinham votado em mim. Né? Então, basicamente, em resumo, eu não persegui, não maltratei, não destratei ninguém, e isso se abriu um canal de diálogo, né? Porque quando você trata bem, as portas se abrem, né? Quando você trata mal, a pessoa, em vez de se aproximar, ela vai se afastar de você. Fora isso, fiz uma gestão muito bem aprovada, e isso não há de se, né, sem falsa modéstia também, contribuiu muito para a União, porque se eu tivesse fraco politicamente, evidentemente que eles estariam forte à oposição, mas eu estava bem, uma administração muito bem avaliada, né, tinha essa porta aberta de diálogo, porque sempre tratei bem a todos, e quem quer pede, né? Quem quer vai atrás, quem quer corre, então partiu de mim essa iniciativa de abrir o diálogo, de fazer o convite para ver se existia essa possibilidade. Eles sinalizaram, a gente fez uma união que, no meu entender, foi muito boa para o município, né? Porque, veja bem, uma campanha política, quem está na gestão não quer perder, né? Às vezes você toma medidas populistas, né, que vão onerar o cofre público para poder se reeleger, e aí depois o município tem que pagar a conta disso. E eu, do jeito que eu iniciei minha gestão, né, fui para a reeleição, não empreguei ninguém em época eleitoral para poder tentar aumentar minha popularidade, não abrir os cofres da prefeitura, continuei a gestão da mesma forma, entendeu? Isso aí favoreceu o município por esse sentido. E unânime em Coribe que essa segunda gestão foi melhor do que a minha primeira, porque eu tive tranquilidade de trabalhar, tive mais pessoas me ajudando, mais conselhos, né, ouvi mais. Eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar, de ouvir, né, porque tem gente que entra na política e ganhou a eleição, se acha um semideus, né, que está lá em cima, não precisa de conselho, não precisa de nada, ganhou sozinho. Mas quem ganha uma política não ganha sozinho, ganha porque você teve pessoas que acreditaram em você, que te ajudaram, que foram, né, levar suas ideias, convencer outras pessoas. E eu sempre governei em conjunto, né, de forma conjunta. Muita gente falava, essa união aí só foi para ganhar a eleição, 30 dias depois já está todo mundo brigado. E aí durou mais 4 anos, né, e acabou que meu antigo adversário foi meu sucessor. Né? Então, assim, política é realmente a arte do diálogo, da conversa. Eu sou desse perfil, né? Meu perfil é um perfil muito conciliador, de ouvir, de conversar. Não sou de briga, não sou de estar xingando ninguém, esculhambando ninguém. Né? Meu perfil é bem apaziguador. A conversa que eu escutei aqui em Santa Maria repetidas vezes foi que você queria Murilo candidato a prefeito e Zé Rocha, seu pai, queria Vazinho candidato a prefeito à sucessão. Teve isso mesmo ou é só fuxico também que chega aqui? Meu pai tinha uma amizade, uma gratidão a Vazinho por conta de quando ele rompeu com o Nino, né, Vazinho acolheu em Coribe, no grupo político. Mas ele sempre respeitou, meu pai sempre respeitou a minha liderança em Coribe, sempre deixou nas minhas mãos. Evidentemente que, como pai, como político de experiência, eu sempre ouço ele, minha mãe também, mas sempre coube a mim. E eu, né, partindo desse pressuposto que gosto de fazer política conversando, sempre chamei os dois, quem se colocava como candidato em Coribe, né, que era Murilo e Vazinho. Falei, os dois teriam que se resolver. Né, se não se resolvessem, eu tomaria a decisão. Né, e tomei a decisão a partir do critério da pesquisa. Né, chamei os dois, como eles não se entenderam, né, mandei fazer pesquisa, eles não fizeram, na verdade, Vazinho, né, não quis fazer a pesquisa, Murilo aceitou a pesquisa,
Nas pesquisas que eu fiz, né, dava Murilo a intenção de voto muito maior, que acabou se confirmando na eleição. Mas eu tentei até o último momento, né, e a união lá em Coribe, que eu vi que foi uma coisa que deu certo, né? Cidade pequena, quando tem a briga política muito acirrada, tem muita cicatriz, né? Família, briga dentro de família, e a pessoa leva para o lado pessoal, realmente é uma coisa muito traumática, né? E lá tem 2 exemplos de políticas, positiva e negativa. A negativa foi de 2012, né, onde foi uma política, como eu falei, muito agressiva, muito destrutiva, né, irmão briga com irmão, né, vários casos familiares lá, de família que romperam, né, por conta da eleição de 2012. E teve a eleição em 2016, que foi um exemplo positivo, né, onde houve a união, né, não teve foguete, não teve carro de som, né, todos os sentidos que você imaginar, foi positivo para o município. Você tocou no assunto aí que também da impressão que vem daqui de Santa Maria, da sua relação com o seu pai, José Rocha, porque, assim, eu também sou filho de político. Meu pai foi prefeito de Santa Maria, lá de São Félix também. E as pessoas, até por uma tradição patriarcal mesmo, acreditam que o filho é só um replicador do pai, que praticamente um manda, o outro obedece. Eu sei que não é assim, minha relação com meu pai não é assim. Eu sei também que a sua relação com seu pai não é assim. Mas a imagem que chega aqui da sua relação com o Zé Rocha é o seguinte, que, obviamente, ele é o patriarca, né? Enfim, foi quem te colocou na política, mas que Zé Rocha dava opinião, ele não mandava na prefeitura, que, no final das contas, a decisão era sua, cabia a você. Você pode falar um pouquinho mais dessa relação do político pai para o político filho, enfim, a relação de troca de ideias, enfim, ele te ajuda na articulação política, ou não, isso também era mais a cargo seu, ele ficava mais de bastidor dando pitaco, ou ele também estava na mão na massa lá nesse processo? Não, no início, meu pai nunca disputou uma política municipal, né? Nunca foi candidato a vereador nem prefeito. E ele brinca que ele foi disputar a política de prefeito agora, né? Depois de velho, em 2012. Então, assim, na primeira eleição ele caiu para dentro, né? Ele praticamente ficou moreno em Coribe, ele participou de todas as articulações, as conversas, as negociações, a formação da chapa, né, foi de casa em casa fazendo reunião, coisa que eu nunca tinha visto ele fazer, porque eu desde pequeno acompanhei ele, né, em política municipal e política estadual. Então ele fez em Coribe, evidentemente pelo fato de ser um filho candidato, né, coisa que ele nunca tinha feito. Então, para você ver, quando se teve a ideia de me lançar candidato a prefeito de Coribe, como o povo do município não me conhecia, na pesquisa colocou lá Manuel, filho de Zé Rocha, para a pessoa identificar, né, quem era. Na época tinha dado até 10%, né, contra Murilo 60 e Dida 20, que foi a vice de Murilo. Então, assim, ele teve papel fundamental nessa construção da minha primeira candidatura. Né, meu aprendizado, muito do que eu sou hoje, evidentemente, me inspiro nele, né, principalmente essa questão, né, de fazer uma política mais presente, né, de estar presente nas localidades. Ele, apesar de ser uma política estadual, né, macro, mas ele tem dessa de também visitar o vereador, a liderança, comer um frango, comer uma galinha, jantar, tomar café. Então, mas evidentemente Manuel e Zé Rocha é Zé Rocha, ele tem a personalidade dele, né? A personalidade dele é uma personalidade forte, é uma pessoa que, se tiver que ir para a briga, vai, é uma pessoa que tem os ideais mais fortes e afloram mais a pele quando ele está, né, numa posição política. Eu não, eu sou a pessoa mais tranquila, né? Nesse lado até puxei mais meu avô, pai de minha mãe, que foi prefeito de Igaporã, a quem eu herdei o nome, Manuel Azevedo, e sou mais tranquilo, entendeu? Como eu falei, não sou de briga, sou da paz, converso. Então, assim, evidentemente que tem muito dele em mim, mas temos personalidade diferente. Mas o político Manuel hoje, né, se eu fui prefeito, se eu fiz uma boa gestão em Coribe, agradeço muito a influência e a ajuda do deputado Zé Rocha. Mano, eu fico pensando assim, porque você nasceu, seu pai praticamente já era deputado, né? Já, ele foi eleito em 78, primeira vez, eu nasci em 83. Então, praticamente você não conhece o Zé Rocha não político. Não existe. Por exemplo, meu pai, ele foi candidato a primeira vez em 88, se não me engano, aqui em Santa Maria. Ele perdeu a eleição. Então, eu praticamente cresci com meu pai na política. Só que, como ele teve os mandatos e os períodos não prefeitos, eu conheço os altos e baixos. A vitória, a derrota, que o pessoal fala assim, na derrota você aprende muito mais. É verdade, na derrota você aprende muito mais. E, assim, seu pai nunca viu derrota, pelo menos não pessoal, eventualmente alguém muito íntimo que ele apoiou. Não teve derrota política, né?
Você, até o momento, também ainda não viu derrota. E, assim, de onde você tira os aprendizados? Óbvio que o dia a dia sempre tem aprendizado, mas aquela máxima nas derrotas você aprende muito, conta muito, assim, e de onde você procura não errar de novo, assim? Porque o caminho para a arrogância, não estou dizendo que você nem você tem fama de arrogante, mas o caminho para a arrogância é muito fácil nesse caminho, porque você já nasceu nesse contexto, só conhece a vitória, etc. e tal. É muito fácil você caminhar para a arrogância, para a prepotência. Como é que você consegue fugir desse processo? Eu costumo filtrar os conselhos e as conversas que eu tenho, entendeu, Marlos? Por viver, né, ter nascido na política, né, como você falou, quando eu nasci, meu pai era deputado, eu vi que existem na política muitos amigos do poder, né, que são aquelas pessoas que só fazem elogiar, bajular muitas vezes, falam que você é o melhor, tá bom. E, na verdade, essas pessoas não são suas amigas. Como eu falei, elas são amigas do poder, realmente. Né? E quando você tem um mandato, quando você está na situação, elas são suas amigas. Né? Quando você não está, isso a gente vai vendo, né, nas conversas que a gente faz na política. Zé Rocha não conhece derrota política, mas tem amigos, e eu tenho amigos que já conheceram derrotas políticas e sei dessa situação dos amigos que se afastam. Então, eu sempre procuro valorizar aquelas pessoas que costumam apontar onde estão meus erros. Eu costumo sempre ouvir mais, aquela pessoa que chama a minha atenção, você está errado nisso, muito mais aquelas pessoas do que me elogiam. Então, eu faço esse filtro. E a pessoa não precisa ter uma derrota política para poder aprender. A pessoa, quando chega na prefeitura, eu posso falar isso, a vaidade, ela aflora muito, o ego aflora muito, né? Você tem que tomar muito cuidado para sua mente não ser perturbada disso, você se achar um semideus, né? Porque muito mais numa cidade pequena você é a autoridade máxima do município, né? As pessoas confundem muito, acham que você manda no juiz, manda no delegado, manda no promotor. E é a cultura, né? Isso aí a gente só muda com o tempo, né? E com a educação e com o estudo. Mas, infelizmente, essa cultura da ignorância de todo mundo querer se curvar ao prefeito, né? Porque ele é a pessoa poderosa, que ele faz tudo. E, graças a Deus, Deus me deu muitos defeitos, mas, né, entre uns que Deus não me deu, que eu agradeço muito, é a vaidade. Eu não sou uma pessoa vaidosa, né? E isso não me fez perder a cabeça no poder. Então, eu sempre, como eu falei, né, onde eu estava certo, evidentemente estava certo, as pessoas elogiavam, mas onde eu errava, nesse ponto, quando eu recebia, que eram poucas, mas eu recebia alguma crítica, algum puxão de orelha de uma pessoa que tinha uma abertura maior comigo, essa pessoa que eu costumava ouvir mais. Então, isso, né, me estimulou a errar cada vez menos, porque onde tinha um erro, eu ia lá e consertava. Então, assim, ouvir, né, você ter atenção a essas pessoas que falam a verdade e não aqueles amigos e bajuladores do poder. Eu não conheço você pessoalmente assim, obviamente, não estou duvidando do que você está falando, mas minha convivência com os políticos, cara, porque eu trabalho com isso, estou convivendo com os políticos diariamente, é exatamente o oposto. É exatamente o oposto. São raros os políticos que costumam ouvir as pessoas. Às vezes ouve ali, finge que está ouvindo, mas continua fazendo o que está fazendo, porque muita gente puxando o saco, muita gente elogiando. Vaidade, né? E o elogio é bom. Quando você recebe um elogio, é gostoso. Você gosta de ouvir. Você se sente bem e aquilo lhe vicia. Então, quando chega alguém apontando algo errado, que não quer dizer que está apontando errado, a pessoa está certa, não quer dizer isso. Mas a pessoa refuga aquilo de uma forma que, cara, eu lido muito com político, muito com político. E como eu sou uma pessoa muito direta, é um negócio que meu pai até vem me falando, meu filho, não seja assim, não, dê mais as voltas. E eu tenho percebido que eu tenho tido muito mais sucesso quando, ao invés de eu ser direto com a pessoa e falar assim, é do ser humano, né? Como você falou, as pessoas gostam de ouvir elogio, não gostam de ouvir crítica, né? Isso é do ser humano. Mas, realmente, Marlos, assim, você foi em Coribe, você conversar com a população, assim, eu não sou perfeito, não é muito pelo contrário, eu tenho defeito como qualquer um. Mas, graças a Deus... Eu acho que é por isso que você teve sucesso na política. Então, assim, você não vai ouvir de um cidadão coribense que eu maltratei, que eu xinguei. Evidentemente que tem dia que a gente está pé da vida, pô. Você chega na prefeitura, você tem problema pessoal, dentro de casa, com namorada, com mulher, com família. Não é todo dia que você está bem, que você vai atender um cidadão com um sorriso de orelha a orelha, né? Isso aí não é fantasia. Mas, assim, destratar, perseguir, maltratar,
ofender, graças a Deus. Olha a situação que aconteceu em Coribe, que eu acho que é inédita no mundo todo, no mundo político que eu falo. Eu fazia parte do grupo, como você sabe, do grupo de Varzim, né? Na União, ficou a disputa de Varzim com Murilo para ver quem seria meu candidato. A partir do momento que eu escolhi Murilo como meu candidato, Varzim se tornou o quê? Meu adversário político naquela eleição, na passada. Só que Varzim já vinha, né, comigo desde 2012. Então, ele tinha um grupo, né, que estava alojado na prefeitura. A mulher dele era secretária de Assistência Social. A filha trabalhava como médico, o genro como médico, parentes, familiares, pessoas ligadas a ele. A partir do momento que eu decidi por Murilo, evidentemente que eu tomei um bocado de porrada, né? Fui chamado de traidor, disso, daquilo, fui ofendido de diversas formas, né? Quem acompanha a política de Coribe sabe. E aí você vê a questão dos amigos, né, que lhe dão conselho. Não me faltou conselho para falar assim, Manuel, demita todo mundo, bota todo mundo de Varzim no olho da rua, botar falando mal de você, persiga, isso aí foi 99% dos conselhos que eu ouvi. Né, qual seria a atitude normal? Né? O cara que é prefeito, tem a caneta na mão, porra, o cara trabalha comigo, está falando mal de mim, vai para a rua. E teve poucas pessoas, isso também partiu dentro de casa, né? Minha mãe, meu pai falaram assim, não, ele te ajudou a você ser eleito prefeito de Coribe, né, você tomou uma decisão, não começou com você, termine com você. Então, assim, eu estava na minha gestão pessoas que eram meus adversários políticos, a mulher dele continuou secretária de Assistência Social até 31 de dezembro, né, a família, as pessoas que acompanharam ele na candidatura. Então, eu tive uma situação peculiar em Coribe, onde meu adversário estava dentro da prefeitura. Eu não demiti absolutamente ninguém, zero. Ô, prefeito, e uma pergunta. Agora que você já foi ex-prefeito de 8 mandatos, e seu pai tem relação com muitos prefeitos, muitas prefeituras, inclusive agora prefeitos de primeiro mandato, que é o caso de Tony Zé de Aguidoni, que eles têm uma relação íntima. Não estão perguntando exatamente de Tonho, mas assim, os prefeitos eles já costumam pegar conselho contigo, já conversar. E aí, Manuel, eu faço o quê, por exemplo? Não, assim, os prefeitos aqui, vamos falar da região, né? Todos eles que se elegeram agora em primeiro mandato e segundo mandato, conversavam comigo. Né? Eu participei da pré-campanha de Tonho, participei da campanha, né? As demandas que eu podia atender em Coribe, principalmente da saúde do pessoal de Santa Maria da Vitória, atendia. Então, assim, é uma troca de informações. Né? Evidentemente que, por exemplo, vamos pegar o caso de Tonho. Né? Tonho, ele está na política há muito mais tempo que eu. Né? Ele disputou 4 eleições, né? Perdeu 3, ganhou 1. Então, assim, a experiência política dele é muito maior. Agora, a minha, por ter sido prefeito 2 vezes, a minha experiência administrativa é maior que a dele. E Tonho é uma pessoa que gosta de conversar, de correr atrás, né? E minha equipe de Coribe ajudou a formação da equipe dele, Jaqueline, que foi minha secretária de saúde, né? Ela ajuda muito o Beth aqui também na administração da saúde de Santa Maria da Vitória. Então, assim, evidentemente que existe. Para a gente ser próximo, né, fazer parte do mesmo grupo político, essa troca de experiência, com certeza. Mas ninguém chega assim, Manuel, rapaz, estou na dúvida aqui, o que eu faço? Isso ainda não apareceu. Não, isso aí até porque também eu até me absteria de dar uma opinião nesse sentido, né? Porque a palavra final sempre tem que caber ao prefeito, né? Então, assim, você pode dar opinião, agora dizer entre o sim ou não, você dizer dar sim ou não, isso aí eu não dou, né? Eu falo assim, você tem que olhar por esse lado, analise isso, aquilo, mas a palavra final tem que sempre caber ao prefeito, até porque a responsabilidade do benefício ou do prejuízo vai cair nas costas dele, né? Porque se eu fosse prefeito, é uma coisa que eu faria. Eu iria, todo mundo assim que é ex-prefeito, assim, que está próximo a mim, eu iria perguntar quase tudo. Quase tudo. Porque, sei lá, acho que a chance de errar diminui muito. E você, como você falou, né, você aprende também na derrota, né? Isso aí é até empresarialmente falando, né? Você aprende também com seus erros, né? Um prejuízo que a empresa tem, num déficit de departamento, você aprende tanto quanto um departamento que está sendo rentável, que está dando lucro. Isso aí voltando um pouquinho no tempo, quando foi que você decidiu assim que você era empresário, trabalhava no TJ, não era isso? TJ, E que você falou, não, vou largar isso aqui e vamos candidatar a prefeito de Coribe. O que foi que aconteceu? Não, assim, foi o seguinte... estalo foi que deu? Não, foi meio que a candidatura de última hora, né? Não estava preparado, não tinha intenção de ser candidato a prefeito de Coribe. Na hora que chegou junho, né, que é a época das convenções, o grupo de Varzim, liderado por Varzim, não tinha candidato.
porque Vazinho foi prefeito de 2004 a 2008, perdeu a reeleição para Nino, e aí Nino foi cassado, ele assumiu por 6 meses e nisso configurou a reeleição, então ele não podia ser candidato. Como ele assumiu em virtude dessa briga política, ele não preparou o candidato, né, já que ele não tinha sido eleito para o segundo mandato. E aí, naquela, né, de última hora, quem vai ser candidato? Quem? Ninguém, porque, queira ou não, a campanha política custa dinheiro, né? E aí sobrou para o filho de Zé Rocha, né? Eu boto o filho de Zé Rocha, né? Porque eu sempre rodei, sempre acompanhei ele, então acabou sobrando. Mas quem foi que chegou com a proposta? Foi doutor Franco Sabino. Chegou assim, sobrinho de rapaz, seja Vazinho. candidato, vamos lá ser candidato. Franco Sabino. Aí você falou, não, me tire de boa. Não, eu aceitei, né? Porque, de assim, cara? Foi. Não, pelo contrário, meu pai que ficou receoso, né? Porque ele sabia como é que era a política de Coribe, né? Então, uma política realmente de ataque pessoal, uma política bem nervosa. E eu falei, não, meu pai, eu gosto de política, né? Cresci vendo isso. E se tem a oportunidade de eu entrar na política partidária, se é como prefeito de Coribe, eu topo o desafio. E aí partiu de mim realmente dizer, não, eu quero. E cheguei aqui em junho, na eleição era outubro, né? Eu cheguei em junho e minha candidatura foi construída em 4 meses. E governador da Bahia? Governador? Você pretende ser um dia? Não, quem é do mar não enjoa, né? Eu sempre costumo falar isso. E uma coisa que é muito, muito forte na política dentro de mim, você tem que construir, tudo você tem que construir. Né? Eu fui eleito prefeito de Coribe, tive uma ajuda muito, muito grande de meu pai, mas eu consegui construir uma candidatura através do meu discurso, através da minha conversa com a população, porque não é só o fato, é filho de Zé Rocha, tem o apoio do prefeito, você vai ser eleito. Né? A população se identificou com o meu discurso, com a minha campanha. Então, Marlos, como eu falei, né, quem é na política quer crescer. Eu quero ser deputado. Né? Primeiro, a gente tem que dar um passo de cada vez, não vou pensar grande, eu tenho que pensar primeiro nesse segundo passo. E o tempo está a seu favor também. E como eu falei, sou uma pessoa jovem, como eu falei, eu estou construindo, né? Se houver um entendimento, né, que eu tenho qualidades, né, que eu tenho força para ser candidato a deputado, eu serei candidato a deputado. Se não, vou continuar trabalhando para que essa oportunidade apareça. Mas nunca você vai ouvir assim, Manuel vai ser candidato por imposição de Zé Rocha, ou por imposição de quem quer que seja. Eu vou ser candidato a deputado se eu sentir, né, que eu consegui construir esse ambiente favorável para isso. Evidentemente, como pai, ele torce, né, para o meu Manuel, sucesso. Eu estou muito no meio político. Eu faço pesquisa, como eu disse, consultoria, então, no meio político da região, da Bahia quase toda, de alguns lugares de Minas, Tocantins, principalmente, Tocantins. Mas aqui na região, que é onde... Porque Zé Rocha tem presença no estado todo. Então, onde fala de Zé Rocha, na maioria dos municípios, o pessoal sabe quem é. Mas na região, que é onde o pessoal tá mais ligado, porque você foi prefeito da região de Coribe, eu escuto muito o seguinte, que Zé Rocha vai ter dificuldade para ser reeleito. Eu não acredito nisso. Ainda não decidiu se vai continuar com aquela só a chapa única do partido, se vai ter federação, se vai ser federação, se vai ser distritão, enfim. Isso não está muito claro. Mas no contexto que está hoje, sem coligação na proporcional para deputado, no caso, para vereadores, etc., eu acho que eu não vejo o problema de Zé Rocha ser eleito, por exemplo, federal pelo PL, mas o que o pessoal às vezes fala é o seguinte, Manuel não vai ser federal no lugar do pai, porque o pessoal acha que, se for, você não consegue ser eleito. E estadual, o pessoal fala do mesmo jeito. Fala também, ele não vai ser candidato a deputado estadual, porque Zé Rocha tem muitas parcerias em muitos municípios. E aí, para ele encaixar o filho, ele ia perder muita parceria, consequentemente, muito voto, e teria dificuldade de ser eleito. Eu parto do princípio que é o seguinte, quando a pessoa me pergunta assim, você acha que fulano vai ser reeleito? Eu falo assim, o cara, quando tem muito mandato, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer para ser reeleito. Com certeza. Ele sabe exatamente. Então, assim, quero o caso dos vereadores, por exemplo. Você acha que o vereador talvez fale assim, todo vereador que já tem 2, 3 mandatos, eu parto do princípio que ele sabe exatamente o que ele precisa fazer para ser reeleito. Não quer dizer que ele não consiga ser, porque acontece do cara, ele tem uma região onde ele tem a maioria dos votos dele, entra 1, 2 caras rachando os votos dele, ele não tem tempo hábil para construir uma liderança fora da região dele. Então, isso prejudica ele diretamente. Então, via de regra, eu acho que o reeleito ele tem todas as facilidades do mundo de conseguir ser reeleito. E eu acho que não é diferente contigo. Eu acho assim, se Zé Rocha colocar você para estadual, eu coloco você como eleito. Isso é a análise minha, como cientista político e conhecedor um pouquinho da política da região. E se ele substituir você para federal, eu coloco você também como eleito. Porque eu falo assim,
parto do princípio que o cara sabe o que precisa ser feito para ser eleito. Então, não tem por que não ser. Na medida do possível, do que você pode falar publicamente, como é que é essa conversa com seu pai? Assim, vocês analisam esse contexto, por isso vocês estão esperando chegar mais perto do momento? Justamente, é como você falou, Marlos, tem muitos fatores que estão em aberto ainda. Qual vai ser o sistema político que vai estar vigente? É distritão? É o atual sistema? Isso tudo impacta. Você que está mais próximo com seu pai, a chance do distritão passar... Não, existe uma vontade majoritária dos deputados federais de passar o distritão. É porque fica mais fácil eleger quem está no poder, né? Quem já está com a cara na rua. A maioria que está lá já são os maiores. Já são os mais votados, né? Mas os presidentes de partidos, os donos dos partidos, não querem o distritão. Não é porque isso enfraquece os partidos. Então, vamos só explicar para o pessoal que estiver ouvindo a gente o seguinte: distritão, hoje como é que é a votação? Antes existia coligações dos partidos para vereadores, hoje não existe mais. Cada partido lança sua chapa para vereador. E aí, cada chapa de vereador conta os votos de todos os candidatos a vereadores. Se conseguiu atingir o quociente eleitoral, que nada mais é da quantidade de votos que teve na eleição para vereador, dividido pela quantidade de vagas que tem na Câmara de Vereadores. Aí dá o quociente eleitoral. Esse quociente eleitoral, se o partido atingir, se atingiu 2 vezes o quociente eleitoral, ou 1 vez e tanto, enfim, se o partido conseguiu 2 cadeiras, essa cadeira é distribuída entre os 2 mais bem votados do partido. O que acontece muitas vezes nesse voto proporcional é que, diante de outro partido que teve mais voto, e geralmente não é eleito, e uma pessoa de um partido que teve menos voto, às vezes é eleito. O pessoal, isso é muito injusto, o mais bem votado tem que ser eleito. E o distrição é justamente isso, o mais bem votado é eleito. Do ponto de vista meu, como cientista político, eu acho que o distritão é péssimo para a política brasileira. Eu acho que ele traz... ele fortalece a lógica da figura da pessoa e não do que ele representa. Para mim, quando acabou com esse processo das coligações para partidos, eu acho que isso é uma maravilha. No decorrer dos anos, talvez décadas, a gente vai enxugar bastante a quantidade de partidos e, consequentemente, a gente vai ter políticos dentro dos partidos que eles têm mais afeições ideológicas. Aí vai começar a ficar fácil para o eleitor identificar que aquele tal partido é de esquerda, aquele tal partido de direita, aquele é de centro, etc., e não a sopa de letrinhas que hoje é a Câmara. Então, o distritão, para mim, para o eleitor comum, ele acha, não, o mais bem votado tem que ser eleito. Mas a lógica da proporcional é justamente fortalecer os partidos, não para os partidos roubarem, que hoje todo mundo acha que partido é para roubar, e não é. Mas fortalecer os partidos para justamente o partido ser uma representação de uma ideia, de um ideal. Para aquele candidato, o que acontece muito hoje, o cara é eleito em um partido e ele não tem nada a ver com aquele partido. Aí vira essa coisa sem identidade, essa bagunça que hoje é o Congresso brasileiro. Porque se você divide os partidos ideologicamente, fica mais fácil até para o presidente governar. Todo mundo vai saber quem é todo mundo, e não fica essa bagunça que acontece muitas vezes no Congresso. Eu acredito que Zé Rocha talvez seja a favor do distritão, até porque ele já é deputado, apesar que eu acho, aí é a minha opinião, eu acho que para ele... Pelo sistema atual, mas seria mais fácil. O sistema atual é mais fácil para ele. Mas veja bem, já que a gente está tocando nisso, né, deixa eu dar minha opinião também, né, respeito, sempre cientista político tem sua posição, já eu defendo o distritão. Por que eu defendo o distritão? Porque aqui no Brasil, a gente vota realmente na pessoa, né, do candidato. Você não está votando no partido. O que é que acontece, e aconteceu alguns casos emblemáticos aqui no Brasil? Enéas foi candidato a deputado federal, de forma irreverente, o pessoal votou em Enéas, não votou no partido, que ninguém nem sabia qual era o partido dele, o Prona, na época, né, tal, e acabou que ele elegeu, não sei se você lembra, lá, um candidato a deputado federal com 200 e poucos votos. E a pessoa não votou no partido, votou em Enéas. Agora, aconteceu a mesma coisa com o Tiririca, candidato a deputado federal em São Paulo. Quem votou em Tiririca? Ninguém votou no PR. Ele é candidato do meu partido, do PL. Votou em Tiririca. Seja se gosta do Tiririca ou se foi forma de protesto, enfim, mas votou no Tiririca. A votação de Tiririca, né, explodiu de voto na primeira eleição dele e acabou levando na rabeira lá candidato a deputado federal que ninguém nem sabe, né, que não representa em termos de conhecimento, não tem representatividade para os eleitores do eleitor não saber o que é que aquele candidato pensa, porque Tiririca a gente sabe o que é que ele pensa, Enéas a gente sabia o que é que ele pensava. E outra coisa, Marlos, que eu entendo, que eu percebo, aqui no Brasil, né, você tirando um partido de esquerda, quer dizer, nem tirando o PCdoB, porque se você pegar o PCdoB, em tese, é um partido que defende o comunismo.
E você tem nele lá pessoas que são empresárias dentro do PCdoB. A candidato aqui da região dá um empresário bem-sucedido, uma pessoa de bem que eu gosto, um amigo, mas ele foi candidato pelo PCdoB. Né, e estava no PCdoB, então ele representa a ideologia do partido, não representa. Né, a gente vê da mesma forma pessoas que que já foram do PT e migraram para o PSDB e vice-versa. A Lídice da Mata, né, salvo engano, quando ela já disputou a eleição pelo PSDB, né, e agora está no campo da esquerda. Então, assim, no meu entendimento, não existe ideologia partidária no Brasil. Né, você tirando raras exceções aí radicais. Então, é como se fosse aí tudo a mesma coisa, que existe essa migração, como eu falei, de um indo de acordo, às vezes, com a conivência pessoal para poder ser eleito. Eu dou um exemplo agora. Se mantiver o sistema que está, todos os candidatos que não tiverem chance de ser eleito vão procurar um partido para poder tentar se eleger pela força do partido, não né, pela ideologia do partido. Por isso que eu defendo o Distritão. Eu defendo que, evidentemente, que não existe sistema perfeito, né? Todos os sistemas têm qualidades e têm defeitos. Mas o que eu acho que mais representa, né, a escolha do eleitor é realmente você eleger aqueles candidatos que são os mais votados, que é o sistema majoritário que já acontece com o senador, né, que acontece com o governador e com o presidente. Então, assim, por isso, nessa linha de entender que a gente não existe ideologias definidas nos partidos, até porque se você pegar o estatuto partidário, todos são iguais entre eles, né, Ctrl+C, Ctrl+V, eu acho que realmente esse sistema de se privilegiar aqueles candidatos que tenham realmente essa identificação com o eleitor é o mais benéfico, entendeu? Mas, assim, eu acho que existe um processo de evolução da nossa democracia. A gente passou a votar relativamente recente para presidente, para prefeito, para governador, enfim, tem o quê? Um pouco mais de 30 anos. Para presidente, vai fazer 30 anos. 89, né? Vai fazer 30 anos. Não, hoje já tem 30 anos. Estou ruim de conta. 32 anos, né? Está 21. Estou ruim de conta. Enfim, e acho que isso faz parte do processo de evolução. Por exemplo, por exemplo, o efeito Tiririca que você falou. Já foi criada a lei que o deputado ele não pode ser eleito se ele não tiver 10% do quociente eleitoral. Aqui em Santa Maria, vamos supor, se o quociente for 2.000 votos, se o vereador tiver menos de 200 votos, ele não é eleito. Ou seja, evita aquele cara com muito pouco voto tomar aquela vaga. E o fim da coligação, para mim, que eu acho que é excelente isso, que cria uma causa de barreira sem ir de encontro à Constituição, que é justamente você forçar as pessoas a se agrupar em partidos. E, consequentemente, as pessoas vão se agrupar em partidos por ideais parecidos. O que aconteceu, o que a gente vê de uma ditadura militar e reabriu, ser de direita no Brasil era xingamento. Então, a Constituição nossa ela é toda muito de esquerda, até porque foi a esquerda que tomou a frente, que fez todo esse processo de reabertura. Então, todos os partidos eram mais ou menos de esquerda. Tinha uns pouquinhos mais a ser de direita, mas todo mundo tinha vergonha de se assumir como de direita. Então, todos os partidos têm muito esse aspecto voltado para o social, para inclusive até da participação estatal, etc. Agora, nos últimos 10 anos, que os partidos de direita estão surgindo com mais força, inclusive com um regimento mais, falando especificamente sobre liberdade econômica, procurar o livre mercado, liberalismo, etc., que antigamente não existia. Neoliberal no Brasil era xingamento. Ainda é um pouco, mas muita gente já se assume assim. Então, eu acredito que com a redução dos partidos, proporcionada pela cláusula que criaram de barreira, junto com o fim da coligação, vai reduzir esses partidos e naturalmente, os políticos vão se associar por uma questão ideológica e também por uma questão local, né? Porque também você procura o partido pelo que o local permite você estar. Mas, no longo prazo, tudo vai se ajeitar. Então, assim, num atual momento, você está coberto de razão. O eleitor brasileiro ele vota no deputado e acabou. Ele está pouco se lixando qual partido. Mas, no longo prazo, para a nossa democracia, que ainda é jovem, eu acho que isso é ruim. Não, com certeza. Teoricamente, o ideal seria o sistema de fortalecimento dos partidos, né? Isso aí passa, como eu falei, por uma mudança cultural, né, do sistema de votação, que você falou que é recente, 30 e poucos anos. Mas, e também, como está na proposta rolando na Câmara, o Distritão seria provisório, transitório, né? Seria essa eleição, se aprovar a PEC do jeito que está lá. E na próxima seria distrital misto, né, que seria aqueles candidatos eleitos por região. Que é igual na Alemanha.
e uma segunda votação que seria pela lista fechada dos partidos. Então, também tem que se deixar isso claro que o distritão é transitório, né? Do jeito que está colocado E na só PEC. para deixar mais um detalhe também, só tem 4 países no mundo que tem distritão. E os 4 países, se não me engano, acho que 3 são da África, que eu nem lembro o nome, para você ter Kiribati, uma coisa assim, uns países que não têm representatividade do ponto de vista da democracia mundial, quase nenhum. Então, o que você falou está coberto de razão. O eleitor, para o eleitor, realmente é horrível o nosso sistema hoje. Então, o distritão ele iria ser muito mais fiel ao que o eleitor enxerga da política. Mas, para a democracia, para a construção do que a gente almeja de sociedade, o nosso sistema proporcional, e da forma que ele está hoje, eu acho que o futuro dele é muito bom. O caminho que ele está traçando é muito bom. Então, acho que a gente só precisa ter um pouquinho mais de paciência, esperar acontecer, para daqui umas 3, 4 eleições falar assim, não foi bem a direção que a gente quis tomar, e aí pensar as alternativas, como, por exemplo, o distrital misto, que seria o voto distrital, o mais votado daquela região, que é um sistema que eu não gosto tanto, mas eu já tenho muitos pontos positivos. Já enxergo falando, não, esse aqui pode ter... Porque, querendo ou não, o deputado, o Zé Rocha, ele é um representante aqui da região. Então, por exemplo, se tiver um voto distrital do oeste da Bahia, Rio-São Francisco para cá, vamos supor, elege 3 deputados federais mais bem votados. Aí fica muito mais claro, o cara vai ter região dele, não vai precisar buscar voto lá no sul da Bahia. Justamente, você cria essa identidade do candidato com a região. Né? Então, daquele candidato lá do sul da Bahia, Ronaldo Carleto, né, que é de lá, vir ser votado aqui no oeste da Bahia e não representar a região. E aparece aqui 2 vezes em 4 anos. É complicado mesmo. Então, o distrital eu já enxergo muitas qualidades, e o distrital misto junta o bom dos 2 mundos, que é que a lógica do proporcional é que você permite a representantes de minorias serem eleitos também. Então, pessoas que representam minorias, que a democracia é isso, você trazer as minorias para conversar também, que em outro sistema, por exemplo, no distritão, por exemplo, raramente seriam eleitos. Raramente seriam eleitos. Eu acho que o distrital misto tem isso. Mas, assim, e o Zé Rocha, vocês sabem o que ele pretende votar? A preferência dele é pelo distritão. Distritão? Como eu falei, majoritariamente lá, quase 90% dos deputados da Câmara hoje, dessa legislatura, são a favor do distritão. Então nessa briga com os donos do partido, os presidentes que são a favor do sistema atual. Então lascou, vai passar então. Não, mas aí os presidentes dos partidos estão forçando a barra, né, contra o distritão. Talvez não chegue nem a ser pautado, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, é do partido de Ciro Nogueira, que é contra o distritão, né, do PP. Então possa haver esse acordo aí de nem se colocar para votar, porque se votar, aprova o distritão. Mas aí tem que passar também pelo Senado, ninguém sabe, né? Tempo curto, mas está nessa etapa lá. Se você for eleito deputado federal, vamos supor que Zé Rocha não se candidate, fala, cansei meu filho, toma aqui o bastão, siga lá. Qual linha você se sente aqui como federal? Porque, assim, por exemplo, seu pai ele tem uma representação no esporte. Para quem não sabe, ele foi presidente do Esporte Clube do Vitória. Então, sempre quando tem um assunto voltado para o esporte, principalmente para o futebol, Zé Rocha está lá, sendo relator de comissão, de projeto de lei, etc. Você atuaria mais em qual área? Qual seria a comissão que você iria procurar trabalhar, estar presente? Marlos, como prefeito de 8 anos, evidentemente que eu teria até essa obrigação moral de ser um deputado municipalista, né, de defender os interesses do município, né, as pautas municipalistas, que tem várias que estão travadas no Congresso, evidentemente de combate de ações à seca. Né, o deputado Zé Rocha também atuou muito nessa área, na época da criação da Codevasf, na época da revitalização de São Francisco, que são pautas que a gente vive aqui na região, né, que a gente defende. Então, a gente não pode fugir de onde a gente veio, né, da nossa... E isso, né, acaba voltando ao que a gente estava debatendo, da importância da identidade do candidato com a região. Porque no sistema atual eu teria que buscar, evidentemente, votos pela Bahia toda, mas minha identidade política maior é com a Oeste, com a bacia do Rio Corrente. Né? A gente tem uma região que é muito rica em recursos hídricos, mas uma região que sempre foi esquecida pelo Estado. Isso não é governo de PT ou governo de PFL, é uma política de Estado, né, realmente. Até pela extensão territorial da Bahia, a gente, né, foi relegado a segundo plano em termos de atenção ao governo. E a gente, graças a Deus, nesses últimos 8 anos, e não foi nada ofertado através da luta política, né, das lideranças, a gente conseguiu alguns avanços, mas a gente realmente ainda tem um atraso considerável e a gente precisa avançar, né, principalmente na geração de emprego e renda para o nosso povo. Então, assim, evidentemente que existem bandeiras
específicas de cada região, né? Aqui no Oeste, basicamente, seria essa, mas uma pauta macro que seria essa bandeira municipalista. Isso é de interesse, fortalecimento isso do é município. interesse, assim, prefeito. Interesse pessoal. O que é que mais você lê, assim, tipo, obviamente você falou que escuta podcast sobre política também, mas tirando, assim, um pouco o foco da política, qual que você tem mais interesse? É o quê? Tecnologia, educação, enfim, Não, infraestrutura. esporte? Eu gosto muito de infraestrutura. Né? Acho que realmente é uma área que linka saúde, que linka desenvolvimento. Né? Se eu pudesse escolher uma comissão temática para participar de infraestrutura. Não, mas você, pessoalmente, o que você lê, assim, quando você vê uma matéria sobre tal coisa, você clica para ler, tipo, igual, por exemplo, agora, o bilionário lá, dono da Virgin, A sua música? esqueci o nome do dono da Virgin lá, em inglês, que agora fez o voo Eu vou para o espaço. o voo para o espaço agora. Tipo, isso, obviamente, a maioria das pessoas clicam para ler, mas, tipo assim, sistemas, assim, por exemplo, espaço, astronomia... Não, pessoal é espaço, né? Eu sou ficcionado com espaço. Em astronomia, etc. Então, você está por dentro de tudo que está rolando, então. O que é uma pena, né, que no Brasil começou lá atrás, acho que até do governo militar, a gente começava a lançar uns foguetinhos, até pela lógica de todo mundo ter a Teve aquele tecnologia problema de foguete. Alcântara, né, da base lá que explodiu o foguete, isso morreram muitos cientistas, né? E o maior prejuízo que foi dito à época seria As cabeças pensantes as que cabeças morreram. pensantes que vão demorar, segundo diziam lá atrás, 30, 40 anos para poder substituir em termos de conhecimento. Então, a gente, né, carece um pouco também de infraestrutura, né, de ciência aqui no nosso país. Né? No Brasil realmente é complicado, porque a gente estava perto de lançar, estava questão de semanas de fazer o lançamento, explode. Tem a conversa de que essa explosão foi criminosa. Será que você não alimenta essa ideia, não? Não, isso é para mim a teoria da conspiração. Realmente a gente está muito neófito nessa área, né? É normal Com ter certeza erros, os né? Estados Unidos, a China, né? Esses países que já estão Rússia, anos-luz na nossa frente, quando começaram também sofreram diversos revés, né, na tentativa de levar, né, o homem para o espaço. E acho que realmente é do aprendizado, né? Não, é porque depois disso aí teve aquela parceria lá, se não me engano, com a Ucrânia, que lançar um foguete, até no governo Dilma, começou no governo Lula, enfim, uma confusão que... Agora, finalmente, o governo Bolsonaro chegou até a lançar um satélite, que começou lá atrás, enfim... Mas, da Amazônia, né? É um negócio que eu lamento bastante, se a gente tivesse evoluído bem nessa direção. Prefeito, a gente vai fazer uma pequena pausa agora, dar uma ida rapidinho no banheiro ali, e aí depois a gente vai fazer, eu acho que só 3 perguntinhas do pessoal que a gente pediu para poder fazer. São perguntas que acho que algumas, inclusive, você mais ou menos já respondeu, e a gente volta já já. Voltando aqui, prefeito, agora a gente vai para a segunda parte aqui, que é as perguntas. São poucas perguntas, porque algumas perguntas eram um pouco capciosas, eu tirei, fiz uma filtragenzinha. Mas antes de fazer essas perguntas, eu tenho outra pergunta que eu lembrei ali. O senhor se considera um político de esquerda, de centro, de direita? Lembrando que há várias... Eu me considero político de centro, Marlos. Eu acho que você, quando radicaliza muito, né, você perde a visão do todo, né? Então, isso é um defeito que eu vejo nos políticos de direita, políticos de esquerda, de poder reconhecer que ambos têm pontos positivos e negativos, né? Então, eu me considero político de centro. Imaginei que sua resposta seria essa mesmo. Primeira pergunta aqui de Cássio Bicalho. Qual a sua opinião sobre o governo Bolsonaro? Então, o governo Bolsonaro era um governo que tinha tudo para dar certo. Né? Um governo que foi fruto de uma esperança, de um anseio da população de se renovar, de ter mudança. Na campanha, ele tinha alguns compromissos que seriam interessantes, de fazer um ministério sem indicação política, né, de botar ministérios de pessoas técnicas, e, infelizmente, ele sucumbiu na prática, né, com a própria atuação política do Congresso. Então, eu vejo ele com muito ponto negativo. Né? Se botar na balança, tem mais ponto positivo e negativo, mais ponto negativo do que positivo hoje. Sabe o que é engraçado, você tocou nesse assunto dos ministérios técnicos? Os melhores ministros de Bolsonaro são políticos. Não, mas assim, o de infraestrutura, que eu considero o melhor, né? Ele é técnico, ele não é político, né? No meu entendimento. Não, mas ele já está na política há muito tempo também, né? Mas, por exemplo, a ministra da Agricultura... ela é competente. Apesar de eu ter várias restrições a ela do ponto de vista político,
Eu não posso negar que, pelo menos, ela está sendo uma boa ministra. Porque assim, Marlos, assim, eu não vejo problema nenhum do partido fazer indicação para um ministério. Já porque, como eu falei no início da nossa entrevista, ninguém ganha sozinho. Você ganhou, foi o conjunto, né? Então, no caso, existem partidos que tiveram participação importante na vitória do presidente. Então, assim, que se indique. Agora, se indique um quadro técnico que tenha conhecimento técnico, que possa fazer, né? Não um político que vá, né, atuar apenas politicamente para beneficiar a sua área de atuação. Então, assim, eu vejo com maus olhos, né, um ministério que começou de uma forma e para poder ceder a pressão do Congresso foi modificando, né? Tá, apesar de reconhecer pontos positivos, né, no governo de Bolsonaro, mas a língua... Qual o ponto positivo você enxerga no governo? Não, assim, eu, por incrível que pareça, o pessoal reclama muito agora, principalmente dessa questão da vacina, o número de casos e denúncias de corrupção no governo Bolsonaro está menor em relação a governos passados, né? Você não vê tantos casos ou denúncias, pelo menos, né, colocadas na imprensa, e aí, quando você chega a um cargo desse, sua vida e seu governo é passado a limpo. E a gente vê casos pontuais porque não existe governo sem um caso ou outro de corrupção. Então, eu vejo, e eu posso estar enganado, mas eu realmente vejo que existe um ponto, né, e uma vontade de se fazer um governo com a maior transparência possível. O ponto negativo realmente é essa língua solta dele, né, que é essa falta de filtro ao discursar, ao falar, dele e dos filhos, né? Eu acho que a presidência da República é um cargo que existe, né? É um decoro. É um decoro que não dá para o cara chegar e ofender o ministro Supremo, o presidente do Supremo, falar o que ele fala. Então, aí muita gente fala, é verdadeira, beleza, mas ele está ocupando, né, e representa o nosso país, né? Representa externamente e representa o nosso povo internamente. Então, você pode ser verdadeiro sendo educado, né? E não uma forma assim muito, né, verborrágico, como as pessoas falam, né? Exatamente. Se na nossa família a gente quiser ser verdadeiro demais, isso vai gerar inimizade. Enfim, o presidente, então, ele tem que ter muito mais um decoro ao cargo que ele está ocupando, né? Exatamente para poder... O papel dele é gerar estabilidade. E Bolsonaro, ele fala tanto que a todo momento ele gera instabilidade. Isso é ruim, enfim. Eu concordo com o senhor. A diferença é que, para mim, tem muitos mais pontos negativos aí também. Mas, enfim. Agora a pergunta aqui de Mona Oliver. Quais são suas expectativas para a candidatura de deputado? Você já mais ou menos respondeu, né? Eu respondi, estou construindo, e aí, se Deus quiser, a partir do ano que vem, do início ou final desse ano, já tenho uma posição mais concreta, né? Estadual, federal, se vou sair ou se vou aguardar. Esse momento é o momento de construir, né? Agora uma pergunta que, inclusive, a gente estava conversando mais ou menos aqui no intervalo, que Maninho Ceni pergunta a você o seguinte: qual o seu pensamento sobre a cultura local e valorização dessa cultura na bacia do Rio Corrente, que compreende aí vários municípios, a bacia do Rio Corrente? Enquanto prefeito, né, eu criei a Secretaria Municipal de Cultura e a gente procurou incentivar diversas ações na esfera cultural, né? Eu acho que a gente tem grandes artistas na nossa região, né? Chico Maleiro trabalhou comigo, né? O próprio Maninho Ceni, né? Tem o Emerson, né? A gente tem grandes talentos e, evidentemente, que precisam, né, de todo o apoio do poder público. Eu acho e vejo que realmente falta hoje incentivo à classe, né, cultural aqui da nossa região. E isso só passa, essa mudança, realmente, de uma mudança cultural, porque essas atividades culturais, Marlos, infelizmente, né, creio eu, na cabeça dos gestores, não dão voto, né? Quando você faz um calçamento, quando você faz um benefício numa cidade, numa rua, e talvez essa falta de benefício eleitoral, né, que empaque um pouco uma maior atenção dos gestores de fazer um investimento maior no setor cultural. Então, realmente, a gente precisa dessa valorização. Graças a Deus, como eu falei, a gente tem pessoas que levantam a bandeira da cultura aqui na nossa região, na bacia do Rio Corrente. E uma luta que tem que ser travada diariamente, né, constantemente, para a gente conseguir conquistar avanços. E agora na pandemia, principalmente, quem é da cultura, enfim, de produção cultural,
Porque boa parte do que se produz de cultura requer aglomeração, no caso de shows, shows musicais, de apresentação de teatro. No caso, por exemplo, da capoeira, que é esporte e cultura, também requer aglomeração. Então, esse pessoal aí na pandemia, infelizmente, tiveram algumas leis para poder ajudar nesse sentido, tiveram que procurar outra forma de renda, senão passava fome, literalmente. É verdade, e também, sim, quando o pessoal fala de cultura, o pessoal sempre pensa muito em festa, né? E cultura é muito mais que festa, né? Tem cursos de teatro, poesia, a gente fez lá em Coribe, lá um concurso de poesia. Então, assim, a gente tem valores e poesias que eram feitas por coribenses mesmo, e quanto material interessante de conseguir produzir lá, entendeu? Então, realmente, a gente tem muitas mentes pensantes e brilhantes na nossa região que precisam dessa oportunidade, né, de você criar, por exemplo, uma oficina da poesia, né, que tenha um professor que saiba aprimorar, né, aquele estudante, aquele jovem que já tem uma vocação para isso. Mas, infelizmente, eu acho, no meu entendimento, o que atrapalha isso, né, é a ausência de benefício eleitoral, né? E o político muitas vezes pensa no imediatismo, naquela resposta imediata de já que eu vou ter que gastar dinheiro, o dinheiro é pouco, né? Vamos gastar numa ação que vai me dar um retorno eleitoral melhor. Então falta, né, mais atenção realmente. Tem algum pensador, prefeito, que agora eu não me lembro qual é o nome dele, que ele fala que você vê o nível de desenvolvimento de uma sociedade pelo nível de desenvolvimento da sua produção cultural, pelos seus artistas, o quanto que esses artistas são valorizados, o quanto até a qualidade dessa produção também. Eu concordo com essa máxima, mas eu acho que tem uma que hoje na sociedade ocidental, mas eu diria no mundo todo, se você quer ver o nível de desenvolvimento de uma sociedade, no aspecto mais amplo do que essa palavra desenvolvimento significa, e não só econômico, eu acho que o nível de desenvolvimento da sociedade você determina pelo como os presos dessa sociedade são tratados. É batata. Se você quer ver uma sociedade, um país que é muito desenvolvido, vai ver como é que é os presídios desse país. Quanto melhor os presos... Não estou falando de dar boa vida para preso, não. Eu estou falando assim, tipo, de preocupar com como ele está sendo tratado e da recuperação. Então, eu acho que isso é batata. Você foi no país que é muito desenvolvido economicamente, culturalmente, humanamente falando, os presos são bem tratados. Enfim, eu fiz uma curva aqui gigantesca. Mas já aproveitando essa deixa, o Brasil agora teve um aumento da violência no ano 2020 e, ao que parece, 2021 está tornando crescer. Teve uma queda substancial em 2018, uma queda considerável em 2019, que muita gente falou, foi Bolsonaro, foi eleito, etc. e tal. Eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar o que Bolsonaro fez para fazer esses homicídios caírem em 2019. Mas, enfim, eventualmente pode ter alguma... Eu vi gente apontando, por exemplo, que foi a medida de Moro, quando ele era ministro da Justiça, de tirar os chefes das organizações criminosas, PCC e Comando Vermelho, e jogar para outros estados. Que só de fazer isso, tirar a comunicação deles, já acabou muita execução. Eu não sei se isso teria poder para cair tantas mortes, porque de 2019 para 2018, se não me engano, foram 20 e tantos % de queda, e chegamos a 41, foi 42 mil homicídios. Só que agora, em 2020, a gente cresceu de novo, foram, se não me engano, 50 mil mortos. E 2021 também já está mostrando uma queda, um aumento com relação a 2020. E aqui na nossa região, durante muitos anos, inclusive até parei, eu vou até ver se eu faço esse ano também, eu fazia aqui em Santa Maria e São Félix. Eu pegava o número de homicídios da cidade, fornecido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, e fazia uma extrapolação para o que seria morte por 100 mil habitantes. Óbvio que Santa Maria e São Félix não tem 100 mil habitantes, e muito por isso uma morte em São Félix tem um peso gigantesco, por ser uma cidade de 15 mil habitantes. Aí eu fazia isso e mostrava que Santa Maria e São Félix estava no nível de homicídio comparado a alguns bairros violentos de Salvador. Porque, por exemplo, Salvador, a região que compreende Cajazeiras, era, sei lá, 60 mortes por 100 mil habitantes. Em região que era Pituba, Itaigara e Caminho das Árvores, era menos de 5 por 100 mil habitantes, que era nível dos Estados Unidos, etc. Ou seja, mesmo uma cidade se mata completamente diferente ali dentro daquela cidade. E como é que você vê essa questão da violência? Porque muito parece assim que há solução, existe uma solução, mas aí quando a pessoa que tem aquela ideia, não, vamos solucionar a violência do Brasil, do meu estado, do meu município, assim, quando ela chega no poder que ela tenta, ela vê que o buraco é mais embaixo. Como é que você enxerga Marlos, isso? assim, vamos olhar para o nosso umbigo, que é aqui a nossa região. Eu acho que falta articulação. Por exemplo, você vai para Coribe,
né? Eu sempre dou exemplo de Coribe, evidentemente que eu moro lá e é a cidade que eu administrei. Todo mundo sabe quem é que vende droga. Eu acho que todo mal da criminalidade começa com a droga, com o tráfico. Todo mundo sabe na cidade pequena quem é que vende. Todo mundo sabe quem é que usa. Né? E você já conversei na época com a Polícia Militar, prefeito, mas a gente faz a polícia preventiva, né? A gente não faz a investigativa. Né? Aí tem que ser com a Polícia Civil. Aí você vai na Polícia Civil, porque não tem estrutura. Aí fica assim, aquele jogo de empurra. Né? Não é difícil de você desbaratinar uma rede do tráfego, não é tão difícil desbaratinar a rede do tráfego na cidade do interior, onde todo mundo conhece todo mundo e você sabe claramente quem está usando, quem está vendendo, não é difícil. Na cidade de 15 mil habitantes, de 20 mil habitantes, de 40 mil habitantes, aqui em Santa Maria você sabe os bairros mais problemáticos, onde acontece a questão. Então, para mim, falta realmente essa articulação do Estado. Né? Não sei se há um descontentamento do agente civil por conta de salário, ou se ele, por conta de morar numa cidade pequena, também não querer se envolver com aquele tipo de gente e depois ficar avisado ele e sua família. Mas que dá para resolver, dá. Né? Diferente de Salvador, diferente de São Paulo, das grandes cidades. Acho que em cidades, né, até 30, 40 mil habitantes, é fácil de resolver, falta essa articulação. Né, da polícia realmente ir para cima, pegar e botar para quebrar. Eu acho que o senhor tocou num ponto preciso aí, porque o caso São Félix do Coribe, por exemplo, que estava com muito homicídio, quase a mesma quantidade de Santa Maria. Eu não sei precisar 2020, porque eu não fiz esse levantamento como eu fiz os anos anteriores. Lá, eu sei de boca, porque eu converso com as pessoas, a maioria, a esmagadora maioria, não sei precisar a porcentagem, mas vamos chutar um número aqui da minha cabeça, 80% das mortes, ou mais até, era relacionado justamente ao tráfico. Eu vi de gente lá de falar, não, mas fulano morreu, segundo disseram lá, a dívida era de R$150 que o cara tinha com o traficante. De tráfico. E os caras matam para servir de exemplo, etc. Justamente. Enfim. E aí, ou seja, praticamente tudo relacionado ao tráfico. Só que daí acho que é um problema sério, que daí, de repente, você sendo deputado federal pode ajudar nesse processo, porque, assim, o mercado, ele é um negócio extremamente dinâmico. E quando você tem demanda de determinado produto, a oferta dá um jeito de chegar nessa demanda. Ou seja, se você... tem casos que eu já li, por exemplo... por exemplo, para que um país mais fechado do que Cuba, que é uma ilha, por exemplo? Lá, o consumo de drogas é baixíssimo, mas chega lá. Chega. Por quê? Porque existe a demanda. Ainda mais porque Cuba tem um lado lá turista muito forte. Então, assim, eu vi até um senador americano, ele falando assim, que o lugar mais fechado e controlado que ele conhece no planeta Terra é um presídio de segurança máxima dos Estados Unidos. E lá tem tráfico de droga. Tráfico de droga. Então, a minha sensação é que, não importa o que você faça, o tráfico vai existir. Porque ela vai dar um jeito de chegar. Então, se você, por exemplo, como o senhor falou, todo mundo sabe que é um traficante. Se você prender aquele traficante, outro vai ocupar o espaço. Então, assim, se você fizer um aparato gigantesco, fechar a cidade, não sei o quê, vai chegar num ponto que o traficante ele vai recuar, vai sumir a droga daquele comércio ali, daquela cidade durante o tempo, mas depois ele vai achar o caminho. Porque o soldado da PM... não estou falando que todos fazem isso, mas eventualmente alguns fazem. O soldado da PM, que ele estiver lá fechando, fazendo aquele fechamento nas fronteiras da entrada da cidade, vai chegar um ponto que ele vai falar, deixa passar aqui, toma aqui uma ajudinha de custo para poder deixar passar. O cara vai deixar. E é por isso que eu acho que a gente discutir sobre a legalização? Não necessariamente. Porque a legalização, a gente vive num país conservador. Eu acho que a gente levar o caminho para discutir... Eu sou a favor da legalização das drogas, todas elas. As pessoas falam assim, como assim? Eu nunca fumei uma maconha na minha vida. Não, você é a favor de todas? Todas. Aí, até o crack, mano. Você falou, até o crack. Você acha que os usuários de crack usam crack por quê? Porque ela é proibida, é legal? Não, outro contexto social. Eu não tenho uma opinião formada ainda sobre a legalização, mas assim, eu vejo pontos positivos, porque como você falou, né, a droga chega, independente de qualquer coisa, ela vai chegar. Né? Se você quiser comprar uma maconha aqui em Santa Maria, você vai comprar, ela vai chegar na sua mão, em Coribe, Salvador, no bairro rico, no bairro pobre, em qualquer momento, você não vai acabar. Vai chegar na sua mão. Então, ou ela poderia chegar de forma lícita, ou ela vai continuar chegando de forma ilícita através dos traficantes. Então, assim, isso seria um ponto
positivo a favor. Né? Repetindo que eu não tenho uma opinião a favor. formada ainda. A gente precisa estudar, ver casos na Holanda, né, legalizado, um país desenvolvido, né, com saúde pública muito bem estruturada. Eu acho que o caminho da discussão... Mas é uma discussão, né? Assim, eu acho que, eu sendo pragmático, o caminho da discussão não é legalização. Nossa sociedade é muito conservadora para poder... não, realmente legaliza aí, porque vai achar, não, liberar tudo, vai ter as crianças usando na escola. Não é isso. Não é assim. Né? Não é isso, mas, enfim... Mas é um negócio que tem muito desgaste entrar por essa discussão. Eu acho que tem uma outra discussão que é possível travar, é mudar o foco que se dá primeiro ao usuário, por trazer o foco para uma questão de saúde, e o tráfico em si. Mas já foi alterada, né? Porque assim, você era pego com uma quantidade pequena, você era detido, preso. Hoje em dia você é levado para a delegacia, assina o termo circunstanciado e é liberado, né? Até uma certa quantidade. Já houve um pouco um avanço nesse sentido aí da distinção de tratamento entre o usuário, né, o mero usuário, do traficante, que é definido pela... A quantidade depende porte. da cor da sua pele e da sua classe social. Isso evidentemente. Mas, por exemplo, o exemplo que eu gosto de dar é Portugal. Portugal é um país católico. Tudo bem que o nível educacional lá é bem mais superior que o Brasil, mas é um país católico, culturalmente muito próximo ao Brasil. E lá eles mudaram o foco completamente nisso. Eles não descriminalizaram as drogas, mas eles largaram de mão os traficantes, digamos assim, o foco de combater o tráfico, naquela de guerra, de botar o policial com a arminha atrás do traficante, matar, trocar tiro, e focaram no usuário. Eles focaram justamente de tirar aquele usuário daquela vida. E não chegar assim, pegar o cara e levar no manicômio, no centro de tratamento à força, não. Mas está sempre presente lá, falou assim, se você quiser sair aqui... Porque o Portugal estava com um problema seríssimo de heroína. Eles estavam com um problema seríssimo de heroína lá. O negócio estava fugindo do controle, o AIDS proliferando muito, o HIV por causa... Mas você tem que ter uma estrutura de retaguarda muito grande, né? Tanto física, de acolhimento, quanto de profissionais. Mas sai mais barato. Mas você vai lá para Cracolândia, lá em São Paulo. Aquilo ali nunca vai acabar do jeito que está lá, pô. Eu sou mais otimista. Assim, eu sou mais otimista. Eu acho que dá para acabar. Não é fácil. Não, do jeito que está lá, porque o pessoal chega na repressão, no cacetete, na porrada, né? Não existe. Exatamente. Então, assim, é um trabalho que tem que ser feito de forma diferente. E aí, em Portugal, que eles fizeram isso, eles tiveram uma proximidade com aquela relação do consumo do ponto de vista do humano, de tratamento de saúde. E eles fizeram cair o consumo de heroína em 80%. Inclusive, deputados que eram contra essa mudança de aproximação, que eram contra, diziam que vai ser o fim do Portugal, etc. e tal. Os caras que eram contra, hoje defendem. Falam, não, realmente essa mudança de postura, os números mostram que realmente caiu em 80% o consumo de heroína. Enfim, a gente entrou nesse assunto aqui por causa de um viés que a gente pegou, mas queria agradecer a você, prefeito, por nos ter dado essa confiança. Você poderia ficar um pouco desconfiado, etc., mas mostra que você é um cara peito aberto, que não tem nada a temer, não tem nada a esconder de ninguém, como um político deve ser. Enfim, o político não tem que temer nada mesmo, não. Se ele tem algum assunto que ele teme, eu acho que ele deveria fugir da política. Justamente. Né? É um lugar que... Está no lugar errado. Está no lugar errado. E eu queria passar a você fazer suas considerações finais, falar aí para os seus eleitores de Coribe, quiçá seus futuros eleitores de Santa Maria da Vitória e São Félix também do Coribe. Fica à vontade de falar o tempo que o senhor quiser. Não, Marlos, eu gostaria de agradecer o convite, né, dizer que é uma honra estar aqui nesse podcast no início, politicagem, né, tratando diversos assuntos com viés político, né, debatendo assuntos que têm que ser do interesse, né, de toda a população, porque bem ou mal é através da política, né, que a gente consegue transformar a nossa cidade, as nossas vidas. E aí cabe ao eleitor sempre fazer essa seleção dos melhores que irão dirigir o destino da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Da minha parte, né, foi um prazer muito grande para quem me conhece, né, e conhece o município de Coribe, sabe da transformação que conseguimos levar o município nesses últimos 8 anos. Né, sou filho de político, gosto da política, não como meio de subsistência, como a gente já falou, aqui nessa conversa, sou empresário, sou advogado, tenho outras fontes de renda, gosto porque da minha personalidade, né, discutir, dialogar, construir. E esse ano é um ano muito importante, né, para mim, né, nesse contexto político, para a gente tentar fazer essa construção. E se der certo, ano que vem estarei, né, apresentando o nome para representar a nossa região. Acho que a renovação sempre é muito importante, né? Evidentemente, sem desmerecer a experiência,
né? Acho que são dois fatores importantes na política, né? A experiência e a renovação, para que a gente sempre tenha novas mentes, novos pensamentos, mas também, né, a experiência pelo que já foi feito, né, pelo saber fazer é importante. E não é só quem tem mandato que consegue construir e contribuir politicamente, né? Você é cientista político, você sabe disso, né? Você consegue atuar politicamente fora da política partidária. E é o que eu estou fazendo atualmente, né? Ouvindo, dialogando, levando demandas ao governo do Estado, né? Sem necessariamente estar investido de um cargo público. Né? E aprendi a gostar, aprendi a amar a nossa região oeste, a nossa bacia do Rio Corrente. Né? Como eu falei com você, aqui foi onde eu me construí e cresci como pessoa. Existe um Manuel antes dele ser prefeito de Coribe, de ter morado aqui na nossa região, e um Manuel depois. Né? Eu gostaria muito, né, de conseguir levar, né, essa experiência a pessoas, né, de outras partes do nosso estado. Então, agradeço a oportunidade de ter esse bate-papo, né, da gente chegar através das redes sociais a muitas pessoas levar nossa mensagem. Maravilha. Só uma explicação que eu não dei, o nome politicagem, que é um nome está associado justamente à política ruim. Eu ia lhe perguntar isso, mas deixei, isso é bom que você tocou no assunto, quando né? você falou do nome podcast, eu lembrei. É justamente para provocar. Assim, politicagem, um jeito diferente de fazer política, justamente para provocar. Fala, pô, politicagem, como é que é justamente poder gerar uma provocação, a pessoa já ficar curiosa de saber o que está se tratando nesse podcast. É isso aí, prefeito. Muito obrigado. Espero contar com o senhor depois, futuramente, para fazer uma nova entrevista, de repente, já botando seu nome em candidatura. Assim que o senhor definir, fala assim, sou candidato, já se considere convocado, eu vou mandar mensagem pessoalmente falando assim, agora vem discutir sobre a candidatura aqui, para a gente ver os contextos, etc. Espero que seja já rapidamente a gente chegar nesse ponto. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu. Valeu.